Olá pessoal, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos, eu estou, Cleuder, tudo certo, eu estou ouvindo. Ok, eu cheguei em cima do laço, né? Vamos lá, já colocou a página inicial já, tudo certinho? Sim, a hora que quiser iniciar, fica à vontade. Ok, então, obrigado. Dispõe. Então pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento, a essa nossa live, a esse nosso processo de aprendizado de ferramentas digitais, a esse programa do Desperta Digital, para dar um up nas nossas carreiras, para dar uma elevada naquilo que a gente pode aprender o máximo possível de ferramentas que nos colocam, então, em um novo patamar, que nos coloquem diante de uma nova, diria assim, do novo mundo educacional. Bom, a gente acho que já se conhece, já trabalhei com vocês algumas lives, né? Se não nos conhecemos, eu sou Cleuder Streit, sou professor da área de humanas e sou professor certificado pelo Google Level 1 para trabalhar com as ferramentas educacionais voltadas então à produtividade. Bom, hoje nós vamos discutir um pouco, vamos conversar um pouquinho sobre uma das maiores ferramentas, ou uma das ferramentas que nós, professores, mais utilizamos. Não necessariamente essa ferramenta, mas utilizamos outras similares, e hoje nós vamos aprender uma em que nós podemos fazer uma mudança, fazer diria assim, uma transição do uso de ferramentas instaladas no nosso computador para utilizarmos ferramentas em nuvem. Vamos lá, então? A primeira fase dessa minha fala é que vocês podem, ao mesmo tempo que vocês vão me ouvindo, boa tarde, Adriana, boa tarde, Carla, boa tarde a todos, né? Primeira coisa que vocês, ao irem me ouvindo, ao me escutar, vocês podem acompanhando o passo a passo. Eu prometo falar um pouquinho mais devagar, para não atropelar, para vocês acompanharem, então, o passo a passo, ou explorarem através das ferramentas, através do áudio, não necessariamente vendo o que está sendo projetado. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e o compartilhamento dessa tela serve, então, para a gente fazer aí o passo a passo, como é que podemos usar o Google Apresentações em todas as suas potencialidades, ou tanto daquilo que facilita o nosso cotidiano, que facilita a nossa ação. Vou projetar a minha tela e vou fazer uma pequena introdução, um pequeno preâmbulo, para inserir vocês dentro desse conteúdo, que é a possibilidade de apresentações, depois a gente vai falar planilhas, para vocês se sentirem mais em casa, ao saber que vamos utilizar um tipo de ferramenta que não é uma ferramenta talvez totalmente nova, mas a gente utiliza em outras possibilidades. A maioria a maioria de nós costuma utilizar ferramentas para criar as nossas apresentações de slides. Essas apresentações de slides, elas são enriquecidas através de imagens, através de áudio, através de passagens de vídeos, através também de letras em destaque, e elas fazem para nós aquilo que a gente não precisaria desenhar num quadro. Não é algo tão estranho, porque vocês conhecem aplicativos paralelos, como, por exemplo, o LibreOffice Impress, que é um aplicativo que você precisa instalar no seu computador e você trabalha no seu computador. Alguns de vocês utilizam também o WPS Presentation, que é uma suíte de escritório que é utilizado também para fazer apresentações de slides. Alguns mais entusiastas utilizam o OnlyOffice, que são versões gratuitas.
Na hora que vocês estão vendo a minha tela, vocês estão vendo um layout de computador um pouquinho diferente. Eu sou um entusiasta no uso do Linux, então eu uso programas que são livres, programas que são grátis. Por ser programas que são grátis, eu tenho esse grande desejo, esse ímpeto de compartilhar com vocês as ferramentas que estão disponíveis no Google, pelo fato de elas serem também gratuitas e botam a mão na massa. Ajudam muito a gente no nosso processo. A maioria de nós utiliza essas ferramentas, mas utiliza uma outra ferramenta que é uma ferramenta muito popular, que é o famoso Microsoft PowerPoint. Esse Microsoft PowerPoint, todos nós o conhecemos, todos nós o usamos, mas ele requer a instalação no nosso computador ou requer a utilização na nuvem do OneDrive, mas os programas eles não conversam entre si. E o que a gente vai fazer agora é utilizar essa ferramenta, que é o Apresentações do Google, para facilitar a nossa vida enquanto profissionais da educação, enquanto professores. Eu criei uma pasta, então, olha só, para nós trabalharmos e não misturar as coisas. Primeiramente, vocês já aprenderam como é que funciona esse layout aqui, chamado Google Drive. Esse Google Drive, conforme vocês já exploraram, ele pode ser utilizado de duas maneiras. Ele pode ser utilizado como apenas um armazenamento remoto, armazenamento em nuvem, onde que você salva os seus arquivos, ou ele pode ser utilizado como uma suíte de produtividade, que é o que nos interessa agora, onde você vai produzir, você vai escrever, você vai fazer as suas apresentações, vai fazer os teus cálculos, vai fazer todo teu material, confeccionar o teu material dentro do sistema internamente com os recursos que ele tem. Uma grande dúvida que alguns professores podem ter é se o Google Drive funciona funciona sem a conexão com a internet. Eu consigo acessar o Google Drive sem a conexão com a internet? Sim. Você pode configurar o Google Drive, conforme já foi falado para vocês podem configurar o Google Drive para que ele possa abrir, editar arquivos recentes do documento, planilha, apresentações, offline. Você configura isso e aí você consegue, com o seu computador, você consegue trabalhar offline, trabalhar sem estar conectado na internet. E principalmente, se a conexão da internet falhar, você consegue dar continuidade ao teu trabalho até que ela conecta e sincroniza. Quando vocês estudaram, vocês tiveram a live sobre Google Documentos, sobre Google Drive, esse layout já foi familiarizado com vocês. O que nós vamos fazer? Nós vamos acessar o mais novo. O mais novo, ele me possibilita a criação de pasta, ele me possibilita o upload de arquivos do meu computador para uma pasta no Google Drive, ele também possibilita o upload de uma pasta para o Google Drive, mas o que me interessa são esses aplicativos que estão aqui. Dentro desse Google Drive eu consigo criar, editar, produzir documentos, conforme vocês já aprenderam através dos documentos Google. Eu consigo criar planilhas de cálculos ou abrir planilhas de cálculos de outros programas e fazer os meus cálculos gráficos e etc. Eu consigo criar apresentações online. Eu consigo criar apresentações ou abrir apresentações já feitas, tantas pelo Microsoft PowerPoint, quanto pelo LibreOffice, pelo OpenOffice ou pelo OnlyOffice. Eu consigo abrir essas apresentações prontas. E, obviamente, como vocês estudaram, eu também consigo criar formulários, desenhos e outros aplicativos, tanto do próprio Google, que é o Desenhos, quanto de terceiros. O que me interessa é trabalhar com vocês hoje, além do Planilhas, é esse aqui, mais novo, Apresentações Google. Quando eu clico em Apresentações Google, eu tenho duas possibilidades de primeira mão. Primeiro, criar uma apresentação em branco, da onde eu vou começar do zero, vou produzir a minha apresentação de slide do zero. E eu posso, dependendo do meu interesse, eu posso buscar uma apresentação já pré-modelada, pré-formatada, que é um modelo. Quando eu clico em Apresentações Google, com base em um modelo, vai me abrir um menu que disponibilizará duas abas. A primeira aba são os modelos relacionados à tua instituição. Se a conta é particular, por exemplo, @gmail, esta aba não existe. Essa galeria de modelos, ela não existe, porque ela é uma galeria de modelo que pode ser administrada remotamente pelo sistema proprietário do G Suite ou pela instituição. O que vai haver para você é a existência de uma galeria de modelos geral, que são modelos
pré-formatados, modelos pré-criados e estão na base de dados universal do Google. Você pode escolher um desses modelos pré-estabelecidos e criar a sua apresentação de slides em cima deles. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos criar em novo, vamos criar em apresentações Google e vamos clicar em apresentação em branco. Nós vamos começar do zero a criação de nossa apresentação de slide, do zero mesmo. Vamos pegar uma folha em branco e vamos fazer o nosso próprio design, o nosso próprio modelo, o nosso próprio jeito. Óbvio que nós vamos utilizar para isso o que a tecnologia pode nos oferecer, que é o auxílio, a ajuda e também as facilidades. No momento que eu clico em apresentações em brancos, é esse layout que aparecerá para mim. Então aqui aparecerá minha área de trabalho, onde eu vou poder trabalhar dentro dessa suíte, dentro desse, entre aspas, programa. Primeira indicação que todos nós professores fazemos, que todos nós indicamos, é sempre você criar padrões. Olha só, quando você cria no teu computador um arquivo, e ele salva lá, documento sem nome no teu computador, e você salva. Depois você vai criar um novo documento, vai aparecer também documento sem nome, o computador pede se você quer substituir aquele arquivo ou se você quer renomear. Aí você se sente obrigado a renomear esse arquivo. Mas aqui no Google não tem esse problema. O Google vai salvar quantas apresentações você fizer em apresentações sem título. E acontece que se trata, daqui a pouquinho você tem tantas apresentações, escrito apresentações sem título, apresentação sem título, apresentação sem título, você não sabe do que se trata. Então é uma dica sempre você criar do que se trata, por exemplo, um modelo, um padrão de renomear teus arquivos. Por exemplo, eu coloco apresentação teste, porque eu sei que tudo que tiver a palavra teste, eu não considero como um arquivo importante. Então eu posso deletar, eu posso perder, porque ele serviu para uma determinada ocasião, que é uma ocasião de teste. É sempre interessante nós, professores, criarmos esses padrões. Prova, exercício, o que é material, o que é leitura, para a gente manter sempre organizado. Isso é só uma dica de experiência mesmo. Olha só, agora que eu nomeei o meu arquivo, eu vou dar um título, por exemplo, para o meu slide. Vou abrir a minha apresentação. Então, eu vou criar um título que eu quiser, né? Criar um título que eu quiser, que é o que me interessa, e vou fazer, então, essa capa da minha apresentação de slides. Na capa de apresentação de slides, olha só, eu posso escolher alguns temas que o próprio Google já oferece. O Google vai oferecer para mim alguns temas que eu posso escolher conforme a ocasião, conforme o meu gosto, né? Então tem vários temas que agradam a vários olhares, e eu vou escolher então um tema aqui não muito colorido. Vou escolher esse tema aqui. Então quando eu escolho esse tema, o Google vai aplicar esse tema, esse design, a essa minha apresentação. Mas não gosto desses temas, eu também posso optar por importar temas, eu posso optar por escolher um tema pré-existente. E esse tema pode ser um tema existente já no teu Google Drive, né? Pode ser um tema existente, por exemplo, em um drive compartilhado com você. Esse aqui pertence a Karine, esse aqui pertence a Suzane, pertence a várias pessoas, ou eu posso mandar um tema do meu computador. Eu tenho uma apresentação lá feita em outro programa que eu gosto do modelo. Eu posso selecionar ela aqui e posso mandar, e o Google vai adaptar, aqui eu não tenho nenhuma, vai fazer com que o modelo ou o tema aplicado a essa apresentação vai ser aquele tema modelo que você criou. Ainda tem, além de tudo isso, eu olhei para essa minha apresentação, não gostei do design, achei um design e eu quero mudar o design, mas eu estou sem ideias, estou sem ideias. Eu vou até colocar o nome aqui para não consigo visualizar uma coisa menor. Posso pedir uma ajuda, olha só, é um botãozinho de socorro que a gente brinca, que é o botãozinho de explorar. Quando eu clico nesse botãozinho de explorar, é o mesmo botão equivalente ao Microsoft PowerPoint Designer, ou o OnlyOffice, o Help. Você coloca o Help e ele vai te sugerir designs um pouquinho diferenciados, ele vai mostrar alguns designs um pouquinho diferenciados. Nós vamos explorar isso daqui depois, quando nós tivermos a implantação de outros recursos. Pessoal, eu quero que vocês deem um ok ali, se eu estou falando bem, estou falando muito rápido, se eu estou acelerando, se está sendo
compreensível, porque daí eu controlo conforme o que vocês vão precisando, eu vou controlando aqui, vou falando com mais tranquilidade. Está tudo ok? Está tudo bem? Muito bem, então continuamos. Para fazer tudo isso, aí eu tenho, isso aqui eu sei que é o meu menu de trabalho, é minha área de trabalho, estou trabalhando numa apresentação de slides, e agora eu vou conhecer as potencialidades desse programa, vou conhecer essas ferramentas que estão aqui no menu e que podem ser acessíveis também por essa barra lateral através dos ícones. E para quem domina ainda, pode ser acessível também para os atalhos. Conforme você vai utilizando, por exemplo, a ferramenta, como todas as ferramentas que nós fazemos, a gente conhece os atalhos, a gente sabe que o Ctrl S faz isso, o Ctrl F faz aquilo, o Ctrl B faz aquilo, e a gente começa a ganhar tempo com a utilização desses atalhos. O arquivo, que é o menu, olha só, agora vem um macete. Vamos conhecer o menu e depois a gente vai para o exploração. Quando você clica em arquivo, menu, você vai ter todas essas possibilidades. A primeira delas é o compartilhar. Agora que quem está entrando nesse mundo digital, nesse que é esse processo de informação, está entrando nessas potencialidades que a tecnologia pode oferecer, a palavra compartilhar vai fazer parte do nosso cotidiano. Na internet a gente compartilha tudo. Haja vista que o pessoal compartilha tudo, nem o que não precisava, mas a gente compartilha, a gente consegue trabalhar remotamente. Quando eu clico em compartilhar, eu posso compartilhar com pessoas. Quando eu vou compartilhar com pessoas, eu escrevo o e-mail aqui. Eu vou compartilhar comigo mesmo na minha conta particular. Então eu vou compartilhar comigo mesmo este arquivo, eu vou compartilhar com pessoas. Mas eu posso compartilhar com grupos. Aí tem alguns que não entenderam. O que é grupos, professor? Simples. Grupos, eu tenho, além desses serviços que vocês estão aprendendo, eu tenho dentro do Google aquilo que muita gente não consegue administrar, que é os contatos. Os contatos que estão lá no meu celular, quando eu clico nos contatos, e eu olho que eu estou logado na mesma conta que eu estou lá no celular meu, todos os meus contatos que estão lá no celular, teoricamente, eles deverão estar aqui. Eles deverão estar aqui. Então, eu tenho todos os meus contatos estão aqui. Aí eu crio grupos, olha só, eu crio grupos conforme o interesse. Então, eu tenho grupos das turmas de 300, eu tenho grupos da turma de 200, tenho grupos da turma 101. Quando eu crio esses grupos, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo contato, eu crio, só que eu vou baixar isso para planilha, não é o interesse nosso. Eu vou aqui assim, o marcador vai ser o grupo. Eu crio o nome, coloco o telefone e eu vou escolher qual desses marcadores eu gostaria de colocar a pessoa. Seria o grupo. Então, olha, se vocês se observarem, eu vou compartilhar esta apresentação e se eu clicar qualquer um daqueles grupos, se eu clicar, por exemplo, os professores e coordenação, então todos os meus colegas de trabalho vão receber essa apresentação de trabalho e mais a minha coordenação. Se eu escrever, por exemplo, 200, que é o nome da turma, que eu escrever, deixa eu tirar o P aqui, se eu escrever 200, então todos os estudantes que pertencem à turma 200 receberão essa apresentação de slide. Obviamente, não vou fazer isso para nós não termos problemas aí de aluno pedindo o que é para fazer, qual é o trabalho, o que é isso, o que eu tenho que fazer. Então, eu compartilhei comigo mesmo, posso mandar a mensagem, né? Posso mandar a mensagem que eu quiser para a pessoa, olha só, mando a mensagem para as pessoas e eu peço que a pessoa seja notificada ou não. Então, quero que a pessoa notifique, eu vou mandar para a pessoa. Se quando eu mando uma pessoa só ou um grupo, eu opto se essa pessoa vai ser um editor, então ela poderá fazer transformações, ela poderá mexer no arquivo. Se ela vai ser um comentarista, ela poderá só comentar partes do arquivo, ou ela apenas vai ser um leitor, ela só vai conseguir ler o arquivo, só ver mais nada, não vai poder mexer nele, não vai poder editar nele, nada. Aí eu mando para essa pessoa. A pessoa vai receber, isso aqui só acontece quando nós utilizamos e-mails corporativos. Vocês observarem, eu estou aqui, o e-mail da escola é o @edu, mas esse e-mail com o qual eu estou compartilhando é o @gmail. Isso é uma política de proteção de informações que o Google tem. Estou mandando, estou compartilhando com uma pessoa de fora, uma pessoa que não pertence ao meu grupo de trabalho. Bom, esse é um modelo de compartilhamento. O segundo modelo de compartilhamento, olha só, então eu vou compartilhar com outras pessoas ainda. Então eu compartilhei com essa pessoa aqui, ele pode ler. Eu vou compartilhar então com uma outra pessoa, mas com essa outra pessoa eu vou colocar então ele como comentarista. Ele só vai poder comentar.
E a pessoa vai receber, também não pertence à instituição, a pessoa vai receber, então, esse comentário, vai receber, então, essa apresentação. No compartilhados, olha só, tem algo ainda bacana. Então, eu tenho um comentarista, um leitor, eu tenho várias outras pessoas que podem ter acesso. E eu posso delimitar, inclusive, o tempo, por exemplo, de acesso para as pessoas. Eu posso delimitar esse tempo de acesso que as pessoas vão ver quando elas vão, até quando elas poderão acessar. Olha só, tem uma dica bastante bacana. Quando eu faço, por exemplo, eu tenho uma pasta cheia de arquivo e eu quero transferir essa pasta para um outro drive. Eu preciso baixar tudo isso para o meu computador e fazer o upload novamente? Nope. O que é que eu faço? Eu vou tornar essa outra pessoa, eu vou tornar esse outro usuário proprietário. Quando eu torno o proprietário, no momento que ele for notificado, se ele aceitar ser proprietário, este arquivo deixa de fazer parte do drive desta pessoa e passa a fazer parte do drive da outra pessoa. Bom, dentro desses compartilhamentos, opa, o mouse aqui foi mais rápido, olha só, dentro desses compartilhamentos, se vocês observarem, eu ainda posso compartilhar aqui, copiar link. Esse link, para quem eu mandar, as pessoas vão conseguir ver. No entanto, só as pessoas que estão nesse @educese. Eu vou modificar. Eu quero que todo mundo possa editar essa apresentação de slide. Todo mundo do mundo que tiver acesso a esse link. No caso, vocês também. Olha só, então agora eu criei um link, tem um documento, e eu vou pegar esse link e vou mandar esse link para vocês. Vocês podem clicar no link e vocês vão aparecer aqui as pessoas que estão fazendo parte, que estão entrando na apresentação. Daqui a pouco vai tirar esse pop-up e a gente consegue perceber quem está fazendo parte desta apresentação. Então já tem 2 pessoas que começaram a entrar. Essas pessoas que começaram a entrar, olha só, o Google coloca como um nome de um animal qualquer. Se for pessoas da mesma unidade, quer dizer que tem o mesmo e-mail, parecido com o mesmo e-mail, começa a aparecer o nome das pessoas. Só para bonito, vocês podem, no segundo slide, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Clique no segundo slide e vocês podem escrever simplesmente o que vocês quiserem ali dentro. Olha se é possível, eu vou só verificar o compartilhamento. Isso, podem escrever ali o que vocês quiserem. Então, qualquer pessoa, boa tarde, qualquer pessoa pode editar este arquivo, pode fazer o que quiser com ele, pode colocar imagens, pode colocar mensagens, pode corrigir os erros, pode criar novos slides. Para que isso é bacana? Isso funciona muito legal se a gente está trabalhando em equipe, temos um projeto para tocar e a gente tem que fazer reuniões, a gente começa a criar essa apresentação. Então, nós estamos em 11 pessoas, as 11 pessoas estão editando ao mesmo tempo, estão escrevendo ao mesmo tempo. Essa é uma das principais ferramentas de possibilidade. Oi, boa tarde. Podem mexer ali que a gente já vai fazer um pouquinho mais. Olha só, aí, depois disso, então, esse compartilhamento em escola, isso é muito show de bola, porque daí a gente compartilha com os nossos colegas de trabalho, trabalhamos junto e produzimos um resultado bacana. Ok, obrigado. E o nome aparece, tem como compartilhar, espera um pouquinho, pode falar. Desculpa atropelar. Nós temos uma dúvida da Andrea. Ela está perguntando se tem como compartilhar o drive todo apenas com um link, ou se ela precisa compartilhar cada pasta. Então, professora, compartilhar o drive todo como um link não é possível, porque o drive ele é uma unidade, mas você pode criar uma pasta geral dentro do drive. Olha só, você pode criar uma pasta, vou abrir aqui, você pode criar uma pasta, só um pouquinho lento, dentro do drive, eu crio uma pasta aqui, olha só, escrito arquivos. Eu jogo tudo que eu tenho no drive dentro dessa pasta e eu posso compartilhar essa pasta com quem eu quiser. Tem uma informação bastante importante, olha só, quando eu faço isso, aí eu compartilhei com a pessoa, certo? Olha só, eu vou só mostrar para vocês aqui para ver se dá tempo, se é possível. Eu vou abrir o Cleuder pessoal. Tem alguns arquivos
que depois eu vou ensinar vocês a configurar o offline, eu não consigo fazer com que ele não consigo ficar mudando, eu quero usar num drive só. Olha só. Então eu crio um drive, uma pasta, jogo todos os meus arquivos nessa pasta, né? Eu jogo todos os meus arquivos nessa pasta, eu crio nessa pasta aqui e eu compartilho ela com as pessoas e as pessoas recebem o compartilhamento. Vale para tudo, Klaus, vale para qualquer arquivo dentro da mesma unidade. Olha só, eu posso como é que eu diria, tornar proprietário qualquer pessoa dentro do SESI Senai, dos meus arquivos. A única coisa que essa pessoa precisa fazer, essa pessoa precisa aceitar por e-mail que eu estou solicitando que ela seja, então, a proprietária. Mas deixa eu só resolver ali o macete da Andréia, já explico um negócio bem bacana. Andréia, você criou uma pasta, tu tem uma tua conta lá, tu criou uma pasta, nessa pasta você jogou todos os teus arquivos lá dentro. Quando você joga todos os teus arquivos lá dentro, você vai lá e compartilha essa pasta com uma outra pessoa, certo? Se você olhar, não sei se tu está conseguindo ver na minha tela, você vai perceber que aqui tem várias pastas do qual esse usuário, Cleudro Rodrigo Streit, não é proprietário. Olha só, está escrito aqui, ó, proprietário, tem o Cleudro Streit, que é o outro usuário, e tem o eu, que é essa conta. Essas pastas, elas estão comigo aqui, mas elas estão lá na outra conta. Como é que eu faço isso? Olha só, eu simplesmente vou clicar na pasta, vou fazer o procedimento igual, que nem sempre, e vou clicar ali em compartilhar. Eu vou clicar em compartilhar, então, vou mandar essa pasta, nesse caso eu mandei para todos os meus usuários, para mim poder ter acesso em qualquer conta a essa pasta, está demorando um pouquinho para carregar, olha só, eu vou criar aqui a pasta, eu posso simplesmente clicar em editor da pasta, né? O Google desativou o temporário de pasta, né? Mas, olha só, aí eu vou criar essa pasta, eu tenho ela compartilhada com as pessoas, ó, que eu quero, com as pessoas que eu quero, essa pasta está editada. Essa pasta, ela é aqui, ó, ela está neste usuário aqui, ó, essa aqui é a propriedade dele, ó, aqui sou eu, o proprietário. Mas e como é que ela está aqui? Eu vou em compartilhados comigo, deixa eu ver se estou conseguindo me explicar. Eu vou em compartilhado comigo. Nesse compartilhados comigo, vai aparecer a pasta que foi compartilhados comigo. Olha só, aqui vai aparecer um monte de coisa que está compartilhados comigo, né? E vai aparecer essa pasta. Assim que carregar, tá bastante lento. Vai aparecer essa pasta compartilhada, as pastas que foram compartilhadas comigo. Olha só. Então tem uma pasta que não vai aparecer uma pasta compartilhada comigo agora aqui, porque já foi mudado. Olha só, esse arquivo, eu não quero perder esse arquivo, e eu não quero vir toda vez, eu quero que esse arquivo venha, por exemplo, aqui em compartilhados comigo. Eu quero que ele fique lá no meu drive. Eu posso clicar aqui, ou eu posso clicar adicionar atalho ao meu drive. Então, o que vai acontecer? Esse arquivo vai ficar no meu drive, mas pertencente a outra pessoa. Se a outra pessoa jogar fora, daí sim, eu vou receber um aviso de que essa pasta ou esse arquivo ele está na lixeira. Opção de tornar outro proprietário é válida apenas para apresentações ou pastas de arquivo. Para qualquer arquivo. Pastas não, Klaus. Pastas você não consegue transferir a propriedade de pastas. Por quê? Porque isso pode aparentar que você queira fazer roubo de informações. No entanto, você pode selecionar um monte de arquivo e pode fazer com que esse mundaréu de arquivo faça, como é que se diria assim, ele faça cópias. Quando você tem uma pasta, deixa eu só mostrar na outra conta, olha só, todos esses arquivos aqui, essas pastas, eu não consigo copiar pastas, olha só, não consigo fazer uma cópia de pastas. Eu consigo, por exemplo, selecionar vários arquivos, ó, eu seleciono vários arquivos, eu consigo desses vários arquivos fazer uma cópia dos vários arquivos. Fiz a cópia dos vários arquivos, vou lá na minha outra pasta e acesso o compartilhamento. Aí, se eu for na outra pasta lá, acessar o compartilhamento, esses arquivos que estarão aqui, ele deixa de existir, não tem mais aqui, nem esse, e ficam só aqueles que eu copiei. Bem, é só uma dica, né? Acho que vocês viram que bacana que é isso daí, tu trabalha muito.
Mas olha só, então essa é a vantagem do compartilhamento. Qualquer dúvida, então só manda ali para a Suzane que a gente vai resolvendo, se souber. Olha só, depois do compartilhar, só uma situação, não sei em que grupo surgiu, tem muitos recursos no Google que não estão sendo explorados. Um desses recursos, por exemplo, para a escola. Eu crio uma conta em nome da escola e eu uso essas contas, por exemplo, eu compartilho com os professores, eu compartilho com os professores. Eu sei que a escola está fazendo isso, olha só. Eu criei uma pasta, se não for o caso de vocês, e aí eu dou acesso a essa pasta para todos os professores. Para os professores postarem o que é importante, que eles acham que é de trabalho comum, e para os professores retirarem material. Cuidado com isso, porque no dia que aquele professor sai do compartilhamento, os arquivos não permanecem. Ele leva tudo que é dele, ele leva junto. Olha só, vocês podem observar aqui, nessa conta, se eu cessar o compartilhamento com a minha conta do Senai, esse arquivo não estará mais aqui, porque ele não pertence a mim, esse daqui não estará mais aqui, esse daqui, esses arquivos que estão escritos, cujo proprietário não é eu, eles deixam de existir nessa pasta, ok? Beleza? Aí a outra situação. Dentro desse processo, a gente tem o novo. O que é o novo? O novo é o mesmo menu do mais novo que eu cliquei antes lá, para a gente conseguir fazer as apresentações, fazer os documentos. Eu tenho o abrir. O abrir é importante, é interessante saber. Às vezes você foi pego de surpresa, e nessa pego de surpresa você tem uma apresentação de slide pronta, e você quer abri-la, você não quer. Você pode mandar ela para o Drive através do upload, mas você pode abri-la diretamente. Quando você clica em abrir um arquivo, ele vai pedir se você quer abrir um arquivo no teu Drive, num Drive compartilhado, que só é possível fazer institucionalmente, em um arquivo compartilhado contigo, com estrelas, são arquivos favoritos, eu já explico para que serve, ou eu vou mandar um arquivo da nuvem, eu vou mandar um arquivo do meu computador, eu vou procurar aqui um arquivo e falar assim, caramba, eu tenho um arquivo no meu computador e eu quero que esse arquivo seja aberto pelo Google. Então eu vou procurar aqui no Documentos, vou pegar isso aqui aleatoriamente e vou clicar para ele abrir. Demora um pouquinho, porque ele vai ser enviado para a nuvem, ele vai ser transformado no formato, porque o meu está programado para isso, né? Ele vai ser transformado no formato Google e eu vou conseguir abrir esse arquivo, vou conseguir ver esse arquivo de forma bem legível para que eu consiga tirar proveito. Abriu o meu arquivo. Então eu não preciso fazer nada, a não ser clicar em abrir. Então daqui a pouco nós vamos usar o arquivo. Tá entendido até aqui, pessoal? Deu para entender esse macetezinho? Ok? Tudo certo? Isso. Então, aí agora eu sei, aí olha só, todos nós, professores, a gente faz muito material, nós produzimos muito material. Num ano a gente produz e a gente raramente não usa as mesmas coisas. Só que tem muita coisa que a gente pode utilizar. Olha só, eu tenho um arquivo, importar slide, eu tenho aqui dentro do arquivo, eu tenho a opção importar slides. Essa opção importar slides, ela é show de bola. Eu estou formando uma apresentação, por exemplo, com a sexta série. Mas a sexta série da manhã tem uma determinada andamento. A sexta série da tarde tem outra. E eu vou ter que mudar a minha apresentação. Eu não preciso criar uma apresentação nova. Eu vou selecionar uma apresentação prévia, por exemplo, que eu usei na sexta da manhã, e vou perceber que existem alguns arquivos, alguns slides que tem ali, que eu gostaria de utilizar, sem precisar refazer. Presta atenção nessa dica aí, nesse poupa-tempo. Olha só, eu vou querer usar esse slide aqui, eu vou querer usar esse slide aqui, e eu vou querer usar esse outro slide aqui. O resto eu não quero porque não se aplica para aquela turma. Mas eu posso manter o tema original, eles vão ser copiados iguaizinhos, ou eu vou deixar com que eles se adaptem ao tema que eu tenho nessa apresentação. Eu vou aqui clicar em importar, vou aguardar um minutinho, aquelas informações que eu tenho lá, olha só, as informações que eu tenho naqueles slides selecionadas, elas foram importadas para cá automaticamente e adaptadas a esse sistema. Está aqui tudo bonitinho, importado, e eu posso fazer isso com várias outras apresentações, posso utilizar isso com várias outras, posso utilizar com apresentações do computador e formando uma apresentação com muito material que já foi produzido por cada um de nós. Além disso, depois desse arquivo, olha só,
Aí eu posso fazer uma cópia. Isso aqui nós não vamos fazer, eu vou apenas explicar para vocês. Eu posso fazer uma cópia de toda a apresentação, tipo, eu não quero mexer nessa apresentação, mas eu quero mexer na outra, então eu vou lá e faço uma cópia de toda a apresentação, ou eu faço uma cópia de slides selecionados. Eu quero desse slide ou daquele. Eu posso, terminei a minha apresentação, eu posso enviar essa apresentação por anexo. Quer dizer, eu vou colocar o nome do e-mail, eu tenho uma turma lá, eu vou mandar essa turma aí, a turma 200. O grupo, então eu vou mandar para todo mundo essa apresentação de slide, ou eu vou mandar essa apresentação de slide, por exemplo, vou mandar para um usuário em particular. Eu estou mandando tudo para mim aqui, beleza? Eu vou mandar para um usuário em particular. Aí eu vou mandar o que eu quiser, no caso de nós professores, né? Imprime para mim. Aqui a gente jamais imprime 10 cópias, por exemplo. E aí tem um pequeno macete. Eu posso mandar em PDF, e aí a edição, a desconfiguração, ela não acontece. Se acontecer, é muito raro. Eu posso mandar para o PowerPoint. PowerPoint, daí a pessoa vai receber para abrir no Windows, ou eu posso mandar só texto. Quando eu mando só texto, vai aparecer só o escrito, só os títulos de um texto corrido. Então, cada um decide como quiser. Você vai mandar, por exemplo, geralmente optem por mandar por PDF, porque o PDF não tem problema de desconfiguração, não tem problema, de repente, de você perder. Eu envio, então essa pessoa vai receber essa apresentação de slide lá no e-mail dela, conforme indiquei. Depois disso, eu também posso, olha só, se eu tenho dois macetes. Eu vou para a minha aula em uma escola que a internet é instável, a internet pode cair ao mesmo tempo. E eu não vou levar o meu computador, eu vou simplesmente precisar do arquivo. Então eu vou fazer o download desse arquivo em PowerPoint. Eu vou baixar ele para o meu computador em PowerPoint, ele pode ser lido em PowerPoint, ou lá na escola, eu trabalho na escola estadual. Tem alguém que trabalha na escola estadual? Ali já pode entender do que eu estou falando. Chegou na escola estadual, tem aquele amarelão, o famoso Severino. Alguém conhece? O projetor amarelão, famoso Severino. Aí você chegou na escola, na rede pública, você tem as chamadas, as estações multimídia, todas elas rodam Linux. E aí você baixa em documento ODP ou você baixa em PDF. Você escolhe o formato. Uma pequena dica, o formato JPEG é um formato de imagem, o JPG, né? É um formato de imagem que, se você ampliar, se você manusear, se você mudar o tamanho dela, corre o risco dela se ficar um pouco perder um pouco a originalidade, perder um pouco da visualização, ela acaba ficando um pouco deformada. A imagem em PNG e gráficos vetoriais, ela fica um pouquinho melhor. Então eu posso baixar PowerPoint e outros formatos. Se eu vou levar o meu computador, eu posso clicar em tornar disponível offline o arquivo. Significa dizer que ele vai funcionar também offline, sem tendo conexão com a internet, ele vai funcionar. Mas isso aqui só funciona se você fizer com uma única conta. Detalhe, eu não posso fazer com a conta particular, fazer com a conta, por exemplo, do Estado, fazer com a conta do município, fazer com a conta de uma outra instituição. Apenas uma por computador. O Linux consegue fazer uma sem-vergonhice nisso. O Linux consegue disfarçar isso daí. Mas o Windows eu tentei e não consegue. Ele faz só com uma conta e aquela conta é que vai mandar. Você pode visualizar o histórico das versões. O que é visualizar o histórico das versões? Eu vou ver quais foram as mudanças que foram feitas. Se eu não gostei dessa mudança, eu volto para uma mudança anterior aqui e restauro a versão. Isso serve para quando estamos fazendo trabalho em equipe e as pessoas estão colocando as suas contribuições e algum ali eu quero separar a contribuição de cada um, separar o projeto de cada um, o que cada um fez, para a gente ver o que é melhor. Então isso funciona muito bacana em equipe de professores, em equipe de trabalho. Eu posso renomear, quando eu clico em renomear, ele vai pedir para mim mudar o título, que é comum acontecer. Eu posso mover. Mover significa dizendo que eu posso trocar de pasta. Eu tenho na pasta Live aqui, por exemplo, e eu posso trazer isso daqui para uma outra pasta. Eu posso trazer, por exemplo, para o Drive compartilhado, eu posso trazer para outra pasta que me interessa. Eu posso mudar a localização, a organização desta apresentação. E eu posso colocar um atalho. Quer dizer, eu vou colocar um atalho nessa apresentação. Eu coloco aqui um atalho, então quando eu abro o Google Drive aqui assim, vai ter um aqui em Meu Drive. Quando eu clico em Meu Drive,
vai ter um atalho, daqui a pouquinho vai aparecer, vai ter um atalho dizendo aonde está essa apresentação. O atalho a gente costuma utilizar para pastas, não necessariamente para arquivos, mas é uma opção sua, conforme você quiser, conforme você se organizar, conforme você tiver interesse de fazer isso, você coloca o atalho. E também, depois disso, a gente tem os detalhes do documento, tem o idioma, configuração de página. Configuração são coisas assim que a gente não precisa mexer. Aqui tu pode optar a configuração de página se você quer o slide em widescreen, que é o padrão, ou se você quer fazer um slide daquele modelo quadrado. De repente, teu projetor é muito antigo, então você vai ter que fazer em 4.3. Então a gente nem... Ou ele é muito moderno e você vai ter que colocar ele para uma visão assim para melhor aproveitamento. E aí eu tenho a configuração de impressão e impressora. As duas coisas que eu posso fazer. Até aqui são os menus básicos, os menus que a gente utiliza apenas para conhecer a ferramenta, e aí vamos para o editar. No menu editar, a gente tem todos eles, tem os atalhos que podem favorecer o teu cotidiano. Escreveu uma coisa, se arrependeu, deletou um slide sem querer e não sabe onde é que ele foi parar, pode desfazer, volta aquele slide, pode ser Ctrl Z também, que ele volta. Você pode também refazer, Ctrl Y, recortar e copiar. Você pode, que nem você faz em outra suíte de produtividade. Você copia, recorta, cola em outro lugar. Na primeira vez que vocês estão utilizando o Google Documentos, ou o Google Drive, ou essas ferramentas, na hora que você fizer Ctrl C e fizer Ctrl V, ele vai pedir para você instalar um complemento nativo. Você instala o complemento e está tudo certo. Colar, Ctrl V normalmente, e colar sem formatação. O colar sem formatação, ele funciona o seguinte: eu copiei algo da internet, copiei uma citação, e esse algo dessa internet é em tabelas, por exemplo, e eu não quero copiar a tabela, eu quero copiar só o texto, só o que está escrito. Então eu vou aqui em colares sem formatação, que ele vai copiar e vai colar somente sem formatação o texto puro. Posso excluir tanto slide ou qualquer objeto selecionado, duplicar, selecionar tudo e localizar e substituir. Até aqui, tudo certo? Tudo tranquilo. Vamos para cá, vamos para o ver. Quando eu coloco para apresentar, olha só, aqui é uma coisa que a gente vê muito nós professores. No momento que eu coloquei para fazer a apresentação de slide, eu não vejo mais vocês. Toda a minha tela foi tomada pela projeção desse slide, pela apresentação desse slide. Eu não consigo mais ver vocês, a tela minha está ocupada. Eu consigo ver porque eu estou acompanhando num outro computador, mas olha só. Nesse processo eu consigo passar os slides, vou olhando o que está sendo escrito e vou fazendo a minha apresentação e vocês estão acompanhando o que tem ali. Isso é a apresentação. Mas existe outra forma de apresentar. Depois nós vamos chegar lá. Nesse ver também, eu posso configurar transições e movimentos. Aquelas animações que a gente vai fazer, que a gente faz nas apresentações de slides. Só que temos que cuidar, às vezes, que é legal usar imagem, é legal usar algumas apresentações, é legal você enfeitar um pouco a apresentação de slide. Mas sempre tem que tomar cuidado para não sobrecarregar, para não encher o teu slide, por exemplo, de coisas, porque tudo é informação. No momento que você coloca, por exemplo, quando a gente trabalha com essa produção, você está falando um assunto sério e você coloca um GIF cômico, o GIF cômico descredibiliza o teu assunto sério. É uma coisa que às vezes a gente não olha. Quando você coloca uma animação, por exemplo, eu vou colocar uma animação de transição de slide. Eu vou colocar, por exemplo, o cubo para transição de slide. Eu vou colocar para ele ser médio e vou aplicar a todos os slides. Muda aqui. Olha só. Então, apliquei a todos os slides. Se eu quiser fazer o teste, olha só, eu tenho uma transição, uma animação de transição, já vai aparecer para vocês aqui. Eu vou clicar slide seguinte, então ele vai fazer uma pequena animação. Isso aqui foi programado muito rápido, ele vai fazer uma animação de cubo, para você ganhar um tempo, para você, na hora que estar apresentando, essa sua apresentação não fazer uma transição brusca. Posso animar também os títulos. Eu seleciono o título e eu vou adicionar uma animação nesse título. Eu vou colocar nesse aqui, eu vou colocar um título de surgimento.
E aqui o que muitos de nós professores fazem e depois fica estranho. Eu vou adicionar uma animação nesse parágrafo aqui, eu vou escolher aqui essa animação, vou colocar surgimento, né? E aí eu vou, olha só, ele vai abrir maiores extensões, vai abrir mais configurações, surgimento mediante clique, e aí eu posso colocar por parágrafo. Olha, tem um pequeno, aí eu fiz isso, eu tenho as minhas duas animações. A ordem de execução da animação é essa daqui. Se eu tiver, por exemplo, esse daqui para baixo, ele vai executar primeiro o parágrafo ao invés do título. Ó. Fiz a transição, então aqui está. Eu vou ter que dar um clique, aparece o meu parágrafo. Eu dou um outro clique, aparece meu segundo parágrafo. Assim sucessivamente até terminar essa apresentação. Isso são configurações de gosto. Tem professores que gostam, tem professores que não gostam, tem professores que usam, tem professores que não usam e assim vai. Olha só, depois que eu tenho a visualização disso tudo, eu posso também clicar em Mestre. O que é Mestre? Mestre é quando eu quero trocar uma coisa em toda a apresentação e não só em um ou outro. Por exemplo, eu tenho aqui assim o meu título. Tem o meu título aqui assim, eu não gosto desta cor aqui. Eu vou colocar uma outra cor, vou colocar uma cor, por exemplo, verdinha, e vou trocar esse título. E esse título que tem aqui assim, eu também não vou deixar branco, eu vou colocar ele numa outra cor, que eu vou ter que achar agora aqui, vou colocar ele numa outra cor, colocar vermelho. Ok? Coloquei o título, então, aí eu tenho os padrões, os subtítulos. Olha só, eu vou colocar os níveis, eu acho esses níveis, por exemplo, muito pequenos, e eu quero então mudar o tamanho desses níveis, quero fazer com que esses níveis sejam maiores. E aí depende muito de como você quer. No momento que eu clico fora, ele muda, muda tudo que eu fui trocando. Aí se eu criar um novo slide, por exemplo, por aqui, ó, eu crio um novo slide, digo para o Google que esse slide é um título, olha só, ele faz o título conforme aquela configuração que eu fiz no mestre. Isso a gente não utiliza muito. Se alguém quiser utilizar, às vezes tu faz essa formatação, mas não é muito utilizado por nós. A visualização em grade, quando você faz as suas apresentações e você quer mudar a ordem delas, então eu quero mudar a ordem delas, eu quero colocar esse daqui primeiro, quero colocar esse outro primeiro, então eu tenho então essa ordem aqui para fazer conforme for melhor. Até aqui, tudo tranquilo, tudo certinho, beleza? Estou me fazendo entender, está sendo legal, estão entendendo, estão vendo a riqueza? Pessoal, está tranquilo? Tranquilão? Olha só, aí a gente coloca, depois disso daqui, a gente também tem aplicar zoom, que é a visualização, o tamanho que você quer, exibir régua, guias para a questão quem vai utilizar para quadrantes, para poder fazer melhores apresentações ou do design, utiliza então essas guias para facilitar. Nem todos utilizam e não, no meu ponto de vista, não faz muita diferença. Mostrar anotações do apresentador. As anotações dos apresentadores é isso aqui, ó. Essas anotações que estão aqui. Quando você vai apresentar de repente fazer um trabalho, você tem algumas informações que você não quer esquecer, você anota aqui, ó. Só que você não precisa escrever, essa é a grande vantagem. Assim como vocês aprenderam lá no Google Docs, você tem aqui a digitação por voz. Eu vou clicar aqui e eu gostaria que o Google escrevesse para mim todas as informações que eu estou falando para vocês, pois eu não estou com muita vontade de digitar automaticamente. Que o Google faça isso por mim. Olha só, então, essas informações acabaram de ser escritas aqui automaticamente com o uso do microfone. Para nós, professores, essa ideia do microfone é muito show de bola. Essa daí ajuda bastante, você só corrige depois o que ficou. Então, quando eu vou apresentar, eu vou ter uma anotação aqui que eu vou utilizar, e essa anotação vai ser importante ou não, mas eu tenho ela aqui para me lembrar dessa anotação. Olha só, aí também a tela inteira, que é para mim, quando eu clico em tela inteira, eu vou clicar, por exemplo, aqui assim, vou tirar os menus, vou tirar
essa visualização de favoritos e essas situações. Depois, agora sim, a gente chegou na parte mais legal, que é a parte de você fazer com que fique um design mais chique, mais bacana e que fique uma apresentação mais bonita, ou fique exagerada e põe para perder. Eu posso inserir imagens no apresentações de slides. Eu posso inserir de várias fontes, acho que essa é a parte mais bacana. Eu posso inserir do computador. Então eu vou selecionar uma imagem do meu computador. Eu tenho até medo de abrir essa. Eu vou selecionar uma imagem do meu computador, vou procurar uma imagem, e aqui eu vou procurar uma imagem. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou pegar uma imagem aqui, mais ou menos que eu acho bonito. Então, olha só. Peguei um beija-flor feito por PowerPoint. Eu inseri essa imagem. Só que vocês viram que ficou meio estranha. Mesmo que eu reduza o tamanho dessa imagem, eu coloque essa imagem em outro lugar, ficou bastante estranho. Eu posso pedir uma ajuda, por exemplo, agora, e o Google às vezes vai me oferecer uma ajuda. Como é que ficaria melhor o design com essas informações que tem ali? Então eu pedi um explorar, olha só, o Google já me deu aí uma sugestão de design. Já organizou melhor para mim esse beija-flor, já organizou melhor para mim o título, e ele dá várias sugestões que eu posso escolher conforme for o meu gosto, conforme for o gosto de cada um. A maioria de vocês, ao ouvir isso, já está apertando ali, guardando que não posso esquecer o botãozinho de explorar, porque ele facilita um bocado, muito na organização dos slides. Depois disso, olha só, eu também posso inserir a imagem pesquisando diretamente na web. Eu posso inserir essa imagem pesquisando diretamente na web. Bom, nessa web eu vou procurar então uma outra imagem, eu vou procurar uma outra imagem aqui diretamente. Aliás, se eu escrever certo, a imagem vai vir mais rápido ainda. Procurei uma imagem aleatoriamente. Poxa, né? Olha só, procurei uma imagem, vou escolher a minha imagem, vou inserir. Aqui selecionei a imagem e vou fazer a inserção. Usou todo o meu slide, e aí tem uma pequena dica. Quando eu clico em explorar com duas imagens, às vezes você não consegue, o Google não consegue te sugerir nada, porque ele não consegue definir o que você quer. Mas aqui ele vai conseguir sugerir. Olha só, consegui criar. Então o Google sugeriu para mim aí um design um pouquinho diferente, respeitando as cores que eu escolhi, respeitando as imagens que eu escolhi. Bom, fiz uma capa, já coloquei uma imagem bem caprichada. Depois eu posso também, só para ganhar um pouquinho de tempo, eu posso inserir também uma imagem pelo Google Drive. Eu tenho uma foto lá dos meus alunos, eu tenho uma foto que eu bati, eu vou lá e vou inserir pelo Google Drive. Eu posso inserir também pelo Google Fotos, que é um outro serviço de armazenamento de fotos online, que também está ligado ao Google, que eu posso utilizar, posso fazer as imagens que estão lá. E posso utilizar também uma imagem por URL. Quando eu faço utilizar uma imagem por URL, eu preciso buscar essa imagem lá no Google. Olha, eu vou procurar uma imagem bem legal, que vai abrir informações, então eu vou clicar aqui, Google Imagens, né? Eu vou procurar aqui, vou procurar uma imagem na internet qualquer. Uma dica aí para vocês anotarem, para facilitar algumas coisas. Quando eu procuro uma imagem, às vezes, olha só, eu vou procurar uma imagem. Vou procurar uma imagem, sei lá, de uma outra ave tradicional nossa aqui, ó. Vou procurar uma imagem, né? Eu vou clicar em imagens, e vai aparecer um monte de imagens para mim. Apareceu aqui, eu quero, apareceu, né? Mas eu vou querer uma imagem que ela seja limpa. E para ser a imagem limpa, eu posso colocar PNG, então eu vou ter uma imagem num formato um pouco diferenciado, aqui apareceu da propaganda, né? Mas eu vou ter as imagens do pássaro, e eu vou procurar aqui, então, a imagem, que eu, em vez de pegar, vou procurar uma imagem aqui em fundo transparente. Vamos ver se eu vou conseguir achar uma imagem em fundo transparente, né? Então, não achei aqui uma imagem mais ou menos, escolhi uma imagem muito ruim, né? Mas eu aqui, ó, achei uma imagem que eu quero. Clico na imagem, teoricamente, vou clicar na imagem, ela vai. Eu vou clicar aqui agora entendeu que é o pássaro.
eu vou clicar aqui no botão direito do mouse e vou copiar endereço da imagem. Quando eu estou no apresentações, eu vou colar essa imagem e aí vai aparecer para mim a imagem do quero-quero. Colei a imagem aonde eu quero e aqui, olha só, automaticamente o Google já está me sugerindo o que eu vou querer fazer, mas eu não preciso seguir essas sugestões. Eu posso, inclusive, fazer do jeito que eu quiser aqui a formatação, a colocação. Coloquei, então, essa imagem, daí eu venho a inserção, por exemplo, dessas fontes. Caixa de texto. Caixa de texto é uma coisa muito bacana. Principalmente nas apresentações de nível universitário, nós temos que colocar dentro das apresentações a fonte de onde você tirou essa imagem. Então aqui está da onde é que eu tirei a imagem, coloquei a fonte da onde que ela foi tirada, só complemento aqui, acessado no dia tal. Está aqui a imagem, está aqui a fonte, colada por URL. Depois disso, e depois do caixa de texto, etc., eu posso também incluir um áudio. Olha só, eu posso incluir um áudio na minha apresentação. Eu estou trabalhando lá com os meus alunos, os alunos são uns pequenininhos, eu tenho um áudio de uma história muito bacana, essa história eu quero que ela seja narrada nessa apresentação, enquanto que a história vai sendo contada, eu vou mudando as imagens. Eu vou escolher aqui um aleatório qualquer, eu vou inserir um áudio. O Google vai puxar esse áudio, aqui ele vai pedir que tem que compartilhar com essas mesmas pessoas, né, porque tem mais pessoas que podem trabalhar. Vocês não vão conseguir ver essa apresentação, acho que essa informação. Olha só, incluir o meu áudio. Então quer dizer que quando abrir esse slide, o áudio vai estar disponível para mim. Eu posso colocar numa apresentação de slide um fundo musical, que durante toda a apresentação de slide esse fundo musical fique tocando. Mas aí tem que tomar cuidado porque eu tenho que regular o meu volume durante a apresentação. Eu vou colocar um volume baixinho. Nesse caso, como eu não vou falar, eu posso deixar o volume que eu quiser. Aqui abriu o painel de formatação, do áudio, da inclusão do áudio. Se eu colocar ao clicar, significa dizer que para mim fazer com que esse áudio rode, eu preciso clicar nele. Mas eu vou querer que o áudio rode automaticamente. Quando o slide chegar ali, o áudio vai rodar. E eu vou clicar aqui para deixar desselecionado, para mim poder mudar de slides automaticamente e o áudio continuar ocorrendo, né? Aqui assim ele vai demorar um pouquinho para carregar, mas o áudio está tocando bem de boa. Vocês não estão vendo que eu não estou compartilhando o som, mas o áudio está tocando, está falando que a pesada gravaram, e aqui está o símbolo do áudiozinho. Está tocando já 10 segundos, 12 segundos. E agora eu clico mudo, ele continua falando, continua narrando essa explicação, esse áudio que eu coloquei. Olha só que bacana isso. Então a gente tem o áudio incluído, a gente tem já também o slide. Passei para o outro, eu vou mais uma inclusão. Essa aqui chama muita atenção de nós. Olha só, eu posso incluir vídeo na minha apresentação, vou deixar a minha apresentação super rica. Vídeos eu posso incluir de duas maneiras. Pesquisar pelo YouTube, eu posso pesquisar o vídeo diretamente pelo YouTube. Eu posso, olha só, eu vou escolher então um vídeo no YouTube, um vídeo que eu conheço. Então eu vou escolher esse vídeo aqui e incluir o vídeo. Assim que eu vou incluir o vídeo do YouTube, ele vai aparecer também, olha só, ele vai aparecer também as opções de formatação desse vídeo. E agora, pasmem, tem algo super bacana. Eu vou só copiar o link aqui do vídeo, vou copiar o link, ok. Olha só, eu posso incluir esse vídeo aonde é que eu quero, mas o que eu quero que os meus alunos escutem nesse vídeo não é o vídeo todo, porque o Jonathan agora, nesse canal que eu sigo, ele vai fazer 10 minutos uns minutos disso, ele vai pedir um like, ele vai apresentar o canal, etc. Mas o que eu quero que os alunos realmente prestem atenção está no 4 minutos, que é onde é que eu quero que eles prestem atenção, e termina, olha lá, foi lá nos 4 minutos, eu quero que eles assistam até os 6 minutos e 20, porque nos 6 minutos e 20 o vídeo muda de assunto e não é mais interessante para mim. E eu posso configurar isso aí dessa maneira. Posso, inclusive, pedir para o Google explorar e colocar o vídeo de uma forma mais bem detalhada, com o título, do que se trata. Na apresentação de slide, quando der o apresentar,
eu estiver falando, aqui passou o áudio, explicou, aqui falou, vai entrar o vídeo e vai tocar aqueles minutos lá que eu configurei. Tá entendido até aqui? Pessoal, tá entendido? Essas possibilidades, quem não conhecia, curtiu, né? Olha só, depois disso, depois que eu inseri o vídeo, inseri o áudio, aí alguns alunos vão falar assim, pá, alguns professores, que legal, então eu vou dar a minha aula, sim, eu baixei um podcast muito bacana que fala sobre, vou pegar um exemplo da minha área, que fala, por exemplo, sobre coeficiente de Gini. Eu baixei um áudio que fala o que é o coeficiente de Gini. Eu só coloco algumas palavras-chave na apresentação e coloco o áudio. Quando chegou naquele slide, eu paro de explicar para os alunos e o áudio vai explicar para mim, vai explicar aquilo que eu quero que explique. Isso é muito legal, é muito bacana. Forma, por exemplo, formas são essas informações que você vai colocar aqui. Ó. Você vai colocar algum quadro, você quer colocar um símbolozinho, você quer colocar uma nuvem, criatividade. Setas você pode quando você quer destacar alguma coisa. Ah, eu quero destacar, quero que o pessoal preste atenção nisso daqui, então eu vou colocar uma seta. Lembre-se, às vezes às vezes a gente faz mais com menos, então apresentações de slides muito carregadas cansam demais. Eu posso usar então essas setas, essas situações, e posso utilizar também, aqui no caso, por exemplo, algum sinal, se eu estou fazendo uma chave, sinal de mais, de menos, alguns equacionais. Eu posso inserir uma tabela com as casas, com a quantidade de células que eu quiser. Eu posso inserir um gráfico em barras, eu posso inserir em colunas, em linhas, em pizza, e mais importante, eu posso copiar um gráfico lá do Planilhas. Aí eu copio o gráfico do Planilhas, se os resultados mudarem no Planilhas, muda aqui também de forma automaticamente, sem precisar ficar se arrebentando e copia e cola e etc. Eu posso inserir uma linha, que é conforme for necessário. E aí, caracteres, eu posso colocar um comentário, estou num slide trabalhando em equipe, aí eu estou trabalhando com a minha equipe, eu vou colocar aqui, por exemplo, arroba, e eu vou escrever para essa outra pessoa aqui, e vou escrever para ele, reveja se está bom. E vou colocar atribuir a ele. Se eu colocar atribuir a ele, quando eu clico atribuir, esse usuário acabou de receber um e-mail, tá aqui, ó, acabou de receber um e-mail, que vai trazer diretamente para cá, e ele vai ter que resolver esse problema. Ele vai ter que ver isso aqui e vai ter que clicar lá embaixo na opção resolvido. E aí isso facilita um bocado. Depois disso, eu posso inserir ali os novo slide, eu posso inserir número de slide, marca de posição, etc., que nem sempre está ativo. Depois de inserir, eu venho para o formatar. Gente, formatar eu não vou me ater muito, eu quero agora numa outra ferramenta. No formatar a gente pode escolher, são as formatações de textos que a gente pode escolher. Eu escolho os textos, eu coloco o texto, mudo, se eu quero alinhar, se eu quero espaçamento, se eu quero marcadores, tabela, são questões textuais. Em slides também a gente não vai ficar muito nisso, que a gente já falou de tabela. Eu tenho a criação de novo slide, se eu clico no novo slide, ele vai inserir um novo slide aqui, né, que eu mudo depois o layout. Eu posso vir aqui em slide, eu posso colocar também para duplicar o slide, ele vai copiar o slide, eu posso excluir slide, posso pular slide, posso mover slide de uma posição para outra, ele vai colocar se eu quero mover para frente, para trás, para cima, para baixo, para o início, para o fim. Eu posso então ir organizando conforme eu quiser. Transição é o mesmo que o movimento, é o mesmo que está no movimento e é o que vem aqui. E organização, que a gente falou, a gente organiza a questões textuais. Ó, eu preciso selecionar, então, imagens, né, que deu um problema. Eu preciso selecionar a minha imagem, eu vou organizar se essa imagem vai ficar na frente, vai ficar para trás, vai ficar de fundo, aonde que ela vai ficar. E se eu vou distribuir essa imagem no centro, na lateral esquerda, na lateral direita. Até aqui é tudo tranquilo. Aqui vem uma coisa, então, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Sempre é bom você passar a ortografia, verificação ortográfica no teu slide. Para ele dar uma olhada se tem uma palavra mal digitada ou alguma coisa. Dicionário pessoal é quando você tem palavras que você utiliza que são regionalistas, ou são palavras que você quer dar uma ênfase, e etc.
Aí você cria um dicionário pessoal e coloca essas palavras para o Google não ficar corrigindo. O explorar, conforme eu já disse, e objetos vinculados. Objetos vinculados é quando a gente faz com que todos os documentos Google conversem entre eles. Daqui a pouquinho vai aparecer isso para vocês. E a gente tem também as preferências, painel de atividades, etc. Aqui eu pulei, porque nós já vamos chegar lá. Pensa bem, olha só. Aí tem também os complementos. Vocês vão perceber que eu não tenho muitos complementos. Por quê? Complementos facilitam a vida, ajudam, são bons, são excelentes, mas eles também têm outros problemas. Eu lido com o Google desde 2005, 2006, eu lido com o Google desde que era um Google Docs, que a gente começou a utilizar a possibilidade de edição de documentos em nuvem, eu já utilizo. Se você utilizar todas as ferramentas, diria assim, complementos, você vai fazer com que ele fique pesado, com que ele demore. Eu fiz isso por experiência própria já, demora um pouquinho. Então, instalem complementos somente os que forem necessários. Então, eu não vou indicar esse ou aquele, você vai pesquisar qual complemento que é importante. O Equation, por exemplo, é um complemento para os professores colocarem nas apresentações cálculos de matemática, são coisas ligadas para a matemática. O Save Slide as GIF, e o vídeo, é quando você quer transformar o teu slide em um vídeo. Você instala isso aqui e você faz com que ele crie, então, um vídeo. Eu não sugiro você instalar muitos complementos demais, que daí se você precisar uma hora para outra, começa às vezes a dar problema. Que nem, por exemplo, o Adobe Stock. Para você pegar imagens, você vai instalar um complemento de imagens sabendo que o Google busca as imagens nativamente. Você tem a questão, por exemplo, de organização, são coisas de gosto pessoal, nuvem de palavras, etc. Você só clica em instalar, aceita o que pedem, sim, sim, e aí começa a utilizar. Então, os complementos, assim, é uma coisa que a gente vai dar uma parte. Vai deixar por opção de cada um, eu não vou indicar muitos para não ter problema. Acessibilidade. Se vocês olharem no Google de vocês, não existe esse acessibilidade, ele não está lá. Esse acessibilidade, essas ferramentas de acessibilidade, elas são configuradas em ferramentas, configurações de acessibilidade. Por que a gente deixa sempre configurado ou não deixa? Se eu tiver alunos com certas dificuldades, por exemplo, ou com que precisam de apoio, de suporte, como a leitura em braille, como a audição do escrito, eu deixo isso aqui ativado, porque eu posso, inclusive, com alunos que têm uma dificuldade visual, eu posso, inclusive, instalar uma lupa, e essa lupa, por exemplo, ela pode ser uma lupa que pode fazer a correção para problemas daltônicos, pode fazer a correção, por exemplo, a ampliação, por exemplo, de caracteres que estão muito pequenos. Então, um aluno ativa a lupa e ele passa aqui, e aqui cria, então, um tamanho bem visível para ele. Então, essa é a ferramenta em si da acessibilidade. Terminei a minha apresentação, vocês podem observar o quanto que está de design, que vocês podem enfeitar, podem olhar vários, podem ver outras sugestões. Agora eu vou apresentar. Nessas apresentações, quando eu estou apresentando, por exemplo, com um projetor normal, eu vou clicar aqui, e aí, isso que está aparecendo para vocês é o mesmo que estaria aparecendo no projetor multimídia, e eu continuo fazendo a minha apresentação, continuo explicando. Quando vai chegar ali no vídeo, por exemplo, ele vai tocar o vídeo, vai fazer o que precisa. Aqui tem uma animação, ele vai fazer. Olha só, quando chega em cada um desses itens, eu vou conseguir ver a apresentação. Aqui ele vai tocar, lá da onde que eu pedi, só que eu coloquei como um clique. Olha só. Aí, eu tenho aqui uma guia, apresentar. Quando eu clico no apresentar, ele vai me sugerir duas coisas. A primeira, apresentar normalmente, e a outra, visualização do apresentador. A visualização do apresentador te dá um suporte muito bacana. Nessa visualização do apresentador, olha só, eu vou conseguir ver. Vocês estão vendo a minha tela, mas se eu estiver apresentando, eu vejo essa, os alunos veem aquela. Eu vou ver o slide anterior, que é esse que está ali, vou ver o primeiro slide, vou ver o próximo, e vou ver o slide que está sendo apresentado. Quando eu vejo o slide que está sendo apresentado, eu estou explicando, estou apresentando o meu trabalho, eu posso liberar para os estudantes ou para as pessoas que estão assistindo interatividade. Se vocês observarem, dentro dessa
interatividade, por exemplo, vai aparecer um link, olha só, apareceu um link lá, faça uma pergunta. Quando você clicou em escrever esse link, eu vou copiar esse link aqui, vou já colocar ele no grupo, para a gente não precisar copiar, não precisar escrever. Olha só, eu vou colocar esse link aqui, coloquei esse link, vocês podem acessar ele lá, acabei de colocar um link. Na hora que eu coloco esse link, podem escrever qualquer coisa, vocês vão ter, então, vai aparecer uma pergunta, olha só, eu estou aqui numa ferramenta pública, está sendo cronometrado o meu tempo, lá na apresentação da galerinha, está sendo visto isso daqui. Então, por gentileza, alguém escreva alguma coisa ali, só para a gente ter, para me mostrar como é que funciona. Então, eu estou apresentando, isso aqui é o que as pessoas estão vendo, isso aqui é o que as pessoas estão vendo, o link de interação fica na apresentação, e para a pessoa que está apresentando, ela consegue ver as perguntas que vão aparecerem aqui. Então, por gentileza, alguém escreva qualquer coisa, escreva até um boa tarde ali, só para a gente ficar, para me mostrar como é que funciona esse pequeno mecanismo. Vamos lá, pessoal, estou aguardando aí uma pergunta, vocês escreverem qualquer coisa ali. Isso. Então, a professora Alessandra escreveu, olha só, ela escreveu nominal. E aí eu vou colocar, apresentei a pergunta dela. Eu estou agora na fase de responder perguntas, olha só. Então, apresentei a pergunta, a professora Alessandra fez a pergunta, respondi a pergunta. Aí a professora Alessandra não está contente com a pergunta. Lá no painel dela, ela vai dar um clique no negativo. Professora Alessandra, por favor, dê um clique no negativo lá. Eu sei que a minha resposta não foi o suficiente. Então, eu estou interagindo, né? Eu vou responder novamente, daí a professora vou responder novamente, lanço a pergunta no ar novamente e vou responder novamente essa pergunta. Essa interação é muito legal. Professora, mude, por favor, agora tire o negativo e deixe em branco. Isso. Ela botou no positivo, deixou em branco, isso significa dizer assim que não quer mais tocar no assunto, mas não está satisfeita com a pergunta. Se gostou da resposta, por exemplo, a resposta foi bacana, ela vai dar no ok, e aí eu sei que essa pergunta está tudo certo, não preciso mais resolver. E as anotações em públicos, anotações minhas, eu vou olhar que em alguns desses slides eu tenho uma anotação que eu não quero esquecer, que eu quero apresentar para a galera, assim, que eu quero falar. Por exemplo, na apresentação no 1, eu tenho aqui aquela anotação que eu fiz. Isso é show de bola, a gente utiliza isso muito para gravar vídeo, porque no gravar vídeo você vai falando, mas você no fundo tem ali o que tu não pode perder. Terminou essa apresentação, eu coloco em sair e o link de perguntas se torna desativo, e eu não consigo mais acessar ele, não tem mais perguntas. Isso é o que a gente consegue fazer de super bacana no apresentações. Obrigado, professores, e tem mais uma. Agora vamos para a nova ferramenta. Até aqui, a pergunta básica e simples e objetiva. Até aqui, entenderam? Foi bom? Está sendo bom? Estão vendo a possibilidade dessa ferramenta? Ok. Bom, isso eu dei uma atenção muito grande às apresentações Google, porque essa nós usamos muito. Nós, professores, usamos muito apresentações Google. A segunda ferramenta do programa de hoje é a ferramenta voltada ao Google Drive, voltado àquela ideia que a gente trabalha com planilhas. Então, como é que eu trabalho com planilhas? Eu vou clicar em novo, nesse novo eu vou clicar em planilhas e eu vou ter acesso às planilhas, ou em branco ou com base em modelo. Eu aproveitei essa planilha e fiz o seguinte, olha só, eu tenho essas planilhas, elas também são acessadas através das respostas dos formulários. Quando você faz um formulário, vamos pensar numa escola que nem as nossas. Você fez um formulário para fazer o levantamento do perfil socioeconômico da clientela matriculada na escola. Você vai ter muitas respostas. Como que eu vou manipular essas respostas? Como é que eu vou ver essas respostas? Eu vou ter na planilha. A planilha eu vou ter as linhas, eu vou ter as colunas, e eu preciso trabalhar algumas coisas em planilhas, por exemplo, como trabalhar com Excel. Então, o menu, esse menu aqui do arquivo, ele é parecido com todos os aplicativos Google, ele é do Google.
do Google Docs, do Google Planilhas e do Google Apresentações. Esse aqui muda só as células, incluir células, excluir valores em par notas. O ver, a mesma coisa, o inserir, praticamente a mesma coisa, mas aí ele tem o função. Esse função, ele é um pouco mais, eu diria assim, ele é um pouco mais aplicado para os professores da matemática, porque ele tem algumas funções que são específicos para fazer cálculo, para criar média, para criar equivalências, para criar outros cálculos, né? Então, essa ideia, ele é uma planilha de cálculos. Mas o que nós vamos fazer? Quando você tem um monte de informações, olha só, muitas informações numa planilha, e você precisa ver, eu vou até fazer, você precisa ver essa planilha e você precisa separar essas informações. Primeira coisa, eu vou selecionar uma linha que eu quero fazer uma classificação, uma dica. Dessa classificação, eu vou criar um filtro. Quando eu crio um filtro, olha só, eu posso separar por perguntas que eu quero que ele selecione. Eu vou querer aqui que ele me mostre somente quem optaria por morar, por exemplo, somente quem optaria por morar, por exemplo, em Curitiba. Então, das respostas, eu tenho uma pessoa que dizia que gostaria de morar em Curitiba. Mas mesmo assim, eu tenho que ter uma maneira de organizar isso melhor. Eu quero organizar essas planilhas melhores, certo? Então, onde que estão esses recursos? Eu tenho muitos recursos aqui, assim, ó, eu posso selecionar isso daqui, né? Posso pedir para colocar através das ferramentas da formatação, eu posso pedir para ele alterar cores, eu posso pedir para ele rotacionar texto, eu posso fazer um monte de coisa. Mas olha só, uma dica bem legal, nós não vamos se ater muito, eu posso clicar, selecionar todas as informações dessa planilha, eu vou em dados, tá, já vou chegar lá. Olha só, eu vou em dados, então, respondendo a pergunta da professora, a professora perguntou, na hora que se inclui uma planilha, depois na hora de escrever desconfigura. Então, se a planilha for aqui, prof, eu vou criar uma nova planilha aqui assim, ó, vou criar uma nova planilha. Eu vou escrevendo um monte de informações aqui assim. E aí, depois eu vou escrever aqui na segunda parte, e aí eu não consigo mais saber o que está escrito nessas informações. Quando eu vou selecionar isso daqui, essas planilhas que tem os textos, olha só, eu vou em formatar, por exemplo, nessa formatar eu vou ter ajustes do texto e eu posso colocar em ajustar. Quando eu coloco em ajustar, ele vai fazer isso, beleza? Eu posso cortar, que daí ele só fica na planilha. Isso é uma maneira de ajustar a configuração das ferramentas. Aí a outra, ela não copia essa configuração, então eu preciso selecionar todas elas para ver qual é o melhor. Às vezes acontece, não sei se eu respondi, prof, coloca ali sim, não é bem isso, para mim poder ver. Eu sempre coloco nessa configuração, coloco o tamanho, vou mexendo visualmente. O que acontece muitas vezes, olha só, eu recebo uma planilha, eu tenho aqui Cleuder, vírgula, André, vírgula, Paulo, vírgula, João, e aí João mesmo, e aí eu tenho que saber, eu quero separar isso daí, aí entra em pânico, meu Deus, isso aqui está tudo numa planilha. Então, se eu colocar em formatar, olha só, se eu colocar em formatar, ajuste de texto e ajustar, eu tenho os nomes todos juntos, mas eu quero separar os nomes. Olha só, eu vou clicar aqui, eu vou ver em dados, né, e vou pedir para dividir o texto em colunas e vou pedir para ele separar por vírgula. Aí eu tenho agora, em cada um desses textos aqui, eu tenho ele em colunas. Mas eu quero colar eles para baixo, eu quero colar eles na vertical. Eu copio eles, vou copiar, por exemplo, copiei, opa, eu colei na verdade, eu vou vir aqui e vou copiar. E agora eu vou clicar aqui, eu vou colar especial e vou pedir para colar dados transpostos. E aí ele coloca, ele muda, ele transpõe a ordem e eu posso daqui transformar para outra e etc. Beleza? Isso daqui é como você configura as linhas. Colocou uma nova linha acima, por exemplo, no Planilhas você coloca as linhas automaticamente, aplicando um tab. Quando você utiliza planilhas, por exemplo, lá dentro do Google Docs, começa a complicar um pouquinho, porque elas ficam mais rígidas. Aí você precisa configurar elas, geralmente,
com arrasta e leva, arrasta e puxa e coloca visualmente da maneira que você achar melhor. Professor Valdir, não sei se era essa a sua dúvida ou, né? Olha só. Aí eu quero, para trabalhar com esses dados um pouco visualizados, eu vou clicar, por exemplo, selecionei os dados e tem uma situação aqui chamada dados, que é muito bacana, vocês podem testar, que é a tabela dinâmica. Nesse tabela dinâmica, eu vou criar uma nova página, olha só, tabelas dinâmicas. O tabela dinâmica, ele vai abrir um layout que o Planilhas vai me ajudar a interpretar valores. Eu tenho todos aqueles valores, uma bagunça. Isso é bom para fazer quando você tem tipo 800 respostas, 900 respostas, e aí você vai lidar com essas respostas como? Tem que automatizar. Então eu vou primeiro colocar uma linha aqui de valores, vou colocar uma linha. O que eu quero que o Planilhas me dê resultados contabilizados, para mim não criar formas. Ó, entre os aplicativos abaixo, qual você domina dentro daquelas respostas, ele vai me apresentar as possibilidades, e agora eu vou clicar em valores. Qual desses aplicativos abaixo você domina, ele vai me dizer os valores. Então, dessas respostas, 2 pessoas responderam que dominam formulários, 2 pessoas responderam que dominam o Google Meet, uma pessoa que diz que domina o YouTube e 4 pessoas dizem que dominam o YouTube como usuário. Ainda assim, eu não consigo visualizar como parte analítica. Eu vou clicar aqui e eu posso inserir, por exemplo, um gráfico. Aí o Planilhas vai me fazer um gráfico, provavelmente, olha só, ele fez um gráfico me apresentando as informações bem detalhadas conforme estão lá. Então eu tenho 22% de pessoas que dominam o formulários, 44% dominam o YouTube, eu tenho essa informação. Detalhe, isso daqui, essa tabela, ela é tirada das respostas de um formulário. No momento que as pessoas vão respondendo e o formulário vai mudando de resposta, vai mudando os índices, essa planilha, esse gráfico também vai mudar. Aí, quando eu disse para vocês logo no começo que as ferramentas Google, elas trabalham entre si, elas lidam entre si, elas conversam entre si, então olha só, eu vou copiar esse gráfico, eu vou levar esse gráfico, então, lá para a minha apresentação de slides. Eu vou colar esse gráfico aqui, ó, Ctrl V. Aí, quando eu vou colar esse gráfico, o Google vai me sugerir algumas informações. Se eu quero vincular a planilha ou se eu quero colar desvinculado. Se eu colar desvinculado, tanto no Google Docs quanto no Google Planilha, isso significa dizendo que eu estou colando uma imagem. E se mudar as informações lá na planilha, não mudará aqui. Quando eu deixo vinculado, ele vai colar vinculado, e eu tenho aqui um objeto vinculado. Se eu mudar, olha só, aí eu estou lá no Planilhas, e eu vou fazer aqui na resposta aqui do formulário, eu vou mudar aqui, por exemplo, vou tirar essa do formulários, vou colocar tudo formulários, por exemplo. Lá na minha tabela dinâmica, lá nos meus dados, na hora que atualizar, apertar um atualizar, ele vai mudar todas essas informações. E vai mudar também aqui, quando se atualiza, ele também vai mudar, se a internet colaborar, ele vai mudar as informações que estão ali. Então, essa é a parte assim, mais bacana assim, para a gente trabalhar com elas, com essas ferramentas bem juntas, para elas poderem sempre mudar, sempre ficar amarrada uma ferramenta na outra, ficar amarrado um ferramental na outra, né? E também, olha só, quando eu clico, eu seleciono essas informações, eu seleciono vinculado, esse vínculo vai fazer que, independente do arquivo que está demorando aqui, na hora que eu pedir para atualizar essas ferramentas, atualizar esses dados, ele vai atualizar automaticamente essas informações lá, por exemplo, lá na minha planilha, nos meus documentos, esse gráfico estiver colado, ele vai fazer uma atualização bem fácil, bem bacana. Pessoal, sobre o Planilhas, alguém tem alguma dúvida? Não dei tanta atenção, tá demorando para processar, eu não dei tanta atenção assim do Planilha,
porque é uma situação de que a gente, diria assim, a gente trabalha mais, eu percebi, estou aí para tirar todas as dúvidas, mas eu percebi que a gente tem uma tendência, como professores, a utilizar muito apresentações. E o Planilhas utiliza bastante a questão de cálculos, serve para fazer cálculos e organizar informações, organizar dados e organizar coisas assim que são mais extensas. Uma pergunta para vocês: tem alguém desse grupo que trabalha na rede do estado, por exemplo, que trabalha também, além da rede dos municípios, trabalha na rede estadual? Isso. Desses professores que trabalham na rede estadual, alguns de vocês já tiveram acesso ou conheceram aquele web app que fala que é do planejamento, que você preenche automaticamente, preenche um formulário e aí você acaba recebendo por e-mail o teu planejamento para registrar no sistema? Alguém de vocês deve conhecer já. Ele é feito em cima disso daqui. Quem conhece o famoso Plaua, né? Ele é feito ou o Plaua 2, ele é feito em cima disso daqui. É um formulário, as pessoas clicam lá quais são as competências, as pessoas clicam quais são, que turma que ela vai ministrar, coloca o conteúdo, clica qual é a data, clica no modelo de avaliação. Quando terminou de clicar, envia o formulário. Vai receber tudo isso daqui em uma tabela. Na tabela é aplicado um complemento, que é esse complemento chamado AutoCred, e esse complemento transforma, então, aquelas informações em um texto padrão conforme a legislação do Estado exige. Certo, gente? Então, tá aqui. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero ter auxiliado vocês, espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado se vocês tenham gostado principalmente das informações e que principalmente se sintam encantados, por exemplo, ao utilizar, se sintam encantados, por exemplo, para explorar esses recursos e para fazer bastante na nuvem, ter informações assim acessíveis em qualquer lugar e poder compartilhar com os alunos, com quem vocês desejarem. Consegui atingir o objetivo? Por exemplo, assim, é, quem usa Linux consegue troca automática mas assim, o, o a dica é compartilhar e você na outra vou para a conta anterior esse documento. Aí você fica só com as cópias. Muito legal. É assim, fotos, usa o Google Fotos. E quando você usa o Google Fotos, você já trabalha com compartilhamento Cleuder, ali, para nós você o som está não cortando. utiliza o Google Fotos. Pessoal, tá cortando o som ainda? Não, agora tá legal agora. Ah, tá. Assim, ó, os contem a escola no, Cleuder, voltou a e todas cortar. as fotos para o Google Fotos. Você vai acessar aqui.
Ok, você... ok, Agora, só preciso nessa saber sua se está fala, cortando ficou ainda. ok, mas a finalização sua aí, acho que precisa retomar o encerramento, porque acho que não vimos. Tá. Assim, ó, a parte bacana é para fotografia, fotos, fotos assim, é do Google, e você utilizar o Google Fotos. E no Google Fotos, você pode compartilhar com todos os... Cleuder, eu acho que vamos. Tá, gente, acho que agora ficou normal? Quando tu fala agora no microfone, a gente ouve, mas quando tu retoma, tem interferência, me parece. Tá, deixa eu só ver agora aqui. Agora acho que vai melhorar, beleza? Parece que sim. Tá. Agora vai dar um eco, talvez, gente, desculpe um pouquinho, mas agora eu botei o som nos dois computadores, cada um vai captar um pouco. Então, para fotografias, só para explicar um pouquinho ali, para fotografias, utilizem o Google Fotos. Configurem o Google Fotos em alta qualidade. Depois isso aí a gente pode falar mais tarde no Tira Dúvidas amanhã, para a pessoa explicar. Você configura o Google Fotos no Tira Dúvidas, para alta qualidade, então isso não ocupa nenhum tipo de cota de armazenamento. Se você começar a mandar fotos para o Google Drive, em pouco tempo ele vai encher, ele só aguenta 15 gigas nas contas gratuitas. Nas contas corporativas é ilimitado, mas as contas corporativas, a qualquer momento, você não é mais dono da conta, porque ela pertence à corporativa, ou à corporação. Então, utilizem o Google Fotos para as fotografias. No Google Fotos, você pode compartilhar com qualquer pessoa, você pode, inclusive, do Google Fotos, utilizar as imagens nas suas apresentações de slides. Certo, gente? Suzane, eu acho que a minha parte é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, ok? Estamos no nosso horário. Se alguém tiver alguma dúvida, ok. Senão nós encerramos, né, prof? Ok, então, pessoal, fiquem bem. Aquele grande abraço, muito obrigado pela atenção. Espero ter atingido as expectativas. Espero principalmente que vocês se encantem com essas ferramentas e usem bastante, porque vocês vão ver que facilitam pra caramba a vida. E assim, ó, acessa o Google Drive, cria a tua apresentação e mexe, que vai dar certo, você vai pegar o jeito rapidinho. Valeu, pessoal, aquele grande abraço, se cuidem e muito obrigado.